de Hip Hop da Associação de Cultura de Hip Hop de Esteio. Essas oficinas fazem parte do projeto de extensão do Instituto Federal IFSU. E nessas oficinas a gente possui 5 modalidades, delas quais MC, DJ, grafite, produção musical e dança urbana. Eu vou ser responsável por ministrar as oficinas de discotecagem. Meu nome é DJ Brum e eu acompanho vocês nas próximas 8 sessões. Falando sobre o nosso curso mais especificamente. Como a gente não vai ter oportunidade de se encontrar presencialmente, nossa forma de aproximação com os alunos são as videoconferências interativas. Elas vão acontecer após o lançamento desse vídeo, tendo a duração de 2 horas. Os alunos vão poder tirar as dúvidas necessárias referentes ao que for passado aqui. Vale lembrar que a participação efetiva das aulas tem que ser feita a inscrição com a Associação de Cultura e no final do curso receber inclusive um certificado. A gente vai ter 8 encontros, 8 blocos, com 4 aulas teóricas e 4 aulas práticas. 4 aulas onde eu vou destrinchar sobre a história, referências e coisas que vocês precisam saber sobre a discotecagem e a origem dela. E 4 aulas com eu lecionando com equipamento. Aulas práticas de beatmatching, aulas práticas com a controladora, com a CDJ e para finalizar com os toca-discos. No bloco 1, o bloco de hoje no caso, a gente vai falar um pouco, ou relembrar os que já são inseridos nesse universo, sobre a origem do DJ dentro da cultura hip hop e nas vertentes anteriores ao movimento. Bom, DJ, pra quem não sabe, é uma sigla. D de disco e J de jockey. Disco eu acho que todo mundo sabe o que é, mas jockey, na verdade, é uma coisa que não tem uma tradução literal. Mas um exemplo da utilização da palavra jockey em português é para denominar os atletas que montam em cavalos para pular obstáculos. Ou também para denominar quem monta em camelo. Ou seja, o jockey é uma espécie de domador, de dominador. Então, o disco jockey seria um domador de disco, certo? Bom, o surgimento desses primeiros dominadores de discos, foram nos Sound Systems, mais precisamente na Jamaica. E agora, fazendo a linha de tempo do surgimento do DJ, é relatado que os primeiros Sound Systems tenham acontecido entre 1950 e 1960. Mas eu dei uma pesquisada e li que existem relatos sobre a existência de Sound Systems já em 1940. Hey, let go me and Kate, man, let me come in. Let go me and Kate, man, let me come in. Your face tough like Spanish town and come, Lord. Your teeth tough like me dog named Ruff. A girl like your type should be selling tribe. Come out on me side to give me manly gripe. Anywhere that me pass them say you're acting straight. We say take your $5 and give me $15 change, Lord. Let go me and Kate, man, let me come in. Let go me and Kate, man, let me come in. Beg you pull it down the jetty, yeah. I beg you pull it down the jetty, yeah. Come in, Mr. Cliff. Yes, Colonel. You know you walk and talk, respect Joan. Where's the Zoom money? Yeah. That's wide. Wide. That's telephone. Give me that. Go. Bom, nessa primeira forma de aparecimento, o DJ tocava só com um toca-disco, um deck no caso, e um amplificador valvulado. E os alto-falantes, claro. Nesses Sound Systems se cultuava o creme do reggae, do dancehall, do dubbing e do R&B desse período. Como nessa época não existia técnica de mixagem nem nada parecido com isso, as trocas de músicas eram feitas só com efeitos nesse amplificador valvulado e algumas coisas que os toasters diziam no microfone, que geravam todo o entretenimento para o público, além das músicas no caso. Eles falavam sobre assuntos cotidianos, tanto cômicos
quanto a assuntos como a violência das favelas de Kingston e da situação política da ilha. Os Toasters, no caso, posteriormente, vieram originar o que a gente chama de rap. Mas isso é papo para outra oficina, que é ministrada por outro professor. Mas voltando para o link da situação política da Jamaica da época, no final da década de 70 para o início da de 70, muitos jovens jamaicanos foram obrigados a emigrar para os Estados Unidos por conta de uma crise econômica e social que se abateu na ilha na época. Entre esses jovens jamaicanos diaspóricos estavam Clive Campbell e Cindy Campbell. A família Campbell, que testemunhou durante toda a sua infância e adolescência em primeira mão os sound systems de dancehall mais quentes jamaicanos que eram produzidos e organizados no seu bairro, mudou-se então para o Bronx, um bairro do subúrbio de Nova York, nos Estados Unidos. Clive Campbell, que depois virou DJ Kool Herc, começou a ser selecta de disco nos intervalos dos shows da banda do seu pai, utilizando muito da estética das origens do sound system, com bastante intervenções no microfone. Mas o que fez com que Herc se destacasse mesmo entre os demais selectas foi a observação de que existia uma dinâmica melhor entre a linha do tempo das músicas. Herc observou que nas músicas haviam highlights, ou seja, parte onde as pessoas dançavam mais e parte que as pessoas dançavam menos. E com essa percepção, ele entendeu que utilizando dois tocadiscos ao mesmo tempo, ele poderia fazer transições das músicas de forma que elas se estendessem e essas partes que as pessoas dançavam mais durassem mais e as partes que elas não dançavam fossem cortadas. E assim, criar uma experiência mais interessante para a pista. Essa técnica de loop foi denominada merry-go-round e criou um gênero musical que posteriormente veio a se chamar breakbeat. Dei uma pesquisada sobre esse gênero, inclusive. Portanto, essa percepção de dinâmica musical fez com que ele inventasse a disposição que a gente conhece hoje em dia para o setup de DJ, que são dois tocadiscos e um mixer, ou duas CDJs e um mixer, ou a própria controladora, que é composta por dois decks, e o meio com os canais, que seriam como se fosse um mixer. No verão de 1973, onde Herc já tinha mais ou menos uns 18 anos, ele já tinha uma identidade e um renome considerável. Foi então que a Cindy Campbell, a irmã dele, teve a ideia de fazer uma festa no estilo sound system, comandada pelo irmão, para relembrar e matar saudades da terra natal. Essa festa, que aconteceu dia 11 de agosto de 1973, é considerado o marco zero do hip hop. Pois foi o momento em que o Herc, com dois tocadiscos e com a sua dinâmica de pista singular, teve seu maior público até o momento, o maior sistema de som que ele já tinha tocado antes também. Fazendo um comentário ainda pertinente sobre essa data do Marco Zero, existe uma fic que as pessoas contam como se fosse real, que é que esse 11 de agosto de 1973, na verdade é aniversário da Cindy, mas na verdade não é. Essa festa foi ela que produziu mesmo, mas é uma festa de volta às aulas. Eu vou jogar aqui na tela uma prova disso, que é um convite feito à mão desse evento do Marco Zero. E também um link para a entrevista que ela e o Kool Herc falam sobre isso. Bom, a partir disso, Herc, que apelidou o sound system dele de Herculords, nunca mais parou de produzir as próprias festas, onde ele mixava em tempo real álbuns de funk, álbuns de disco e ritmos latinos. Essa mistura veio a se tornar futuramente o tipo de batida que os MCs gravavam em cima. As time went on another, people would move to the sides and a group of kids would start freaking out in the middle of doing all these incredible gymnastic dancing. What McLaren saw was called hip-hop, energy in motion that you could not stop, demanding all of your imagination. Enfim, isso explica bastante por que os sound systems do Herc foram considerados a origem do hip hop. Esses breaks instrumentais das músicas
e a forma com que ele mixava eram perfeitos para os momentos de fala dos MCs, que tinham mais tempo para fazer freestyles em cima. Já nessa primeira festa produzida pela Cindy, o Coke La Rock, um carinha da banca do Herc, mandou vários freestyles pra galera em cima das técnicas de merry-go-round, breakbeat no caso, que a maioria ali nunca tinha visto antes. As festas de Herc também foram muito importantes para a criação do breakdance, pois nesses momentos de ápice da batida, que eram os breakbeats, eles tanto eram bons para os MCs, quanto eram perfeitos para os momentos de explosão da dança, para os b-boys e b-girls no caso, onde nasceram os movimentos de dança que mais tarde foram nomeados de power moves, de footworks e freezes dentro do break. Inclusive o próprio Herc é que recebe o crédito pela criação do termo b-boy e b-girl. Quanto ao envolvimento do Herc e da família Campbell com o elemento grafite, bom, a Cindy também era grafiteira e assinava com a tag Pep One, enquanto o Herc já fez parte de uma crew de grafite chamada X-Vandals, e muito do seu ciclo social e melhores amigos também eram grafiteiros. Inclusive foi com essa crew que ele se auto-intitulou pela primeira vez com a tag Cool Herc. Na verdade, esse era um apelido do apelido que ele ganhou no período do ensino médio dele, que ele era chamado de Hercules, por conta da estatura e do comportamento em quadra jogando basquete na época da escola. Herc acabou abandonando os muros muito cedo porque ele tinha uma família bastante rígida e seu pai não permitia esse tipo de prática, já que nessa época, e até hoje na verdade, a prática do grafite não era vista com bons olhos pela sociedade tradicional. Bom, feita essa cronologia desde os sound systems da Jamaica até o primeiro sound system americano, criado pelo DJ Kool Herc, a gente finaliza a nossa primeira aula. Espero que tenham gostado, espero que continuem acompanhando, que se inscrevam oficialmente no curso para participar das videoconferências que a gente faz após o lançamento desse vídeo. No nosso próximo bloco, a gente vai falar sobre um dos discípulos de Kool Herc, Grandmaster Flash, grande difusor da técnica de scratch. Além disso, a gente vai falar sobre o termo DJ dentro do mundo dos radialistas e também da disco music, que é como surgiu o DJ dentro da música eletrônica. Perde não!